boa tarde, caros amigos ouvintes Rádio Mundial. Alegria e satisfação estarmos aqui ao vivo com vocês, mais uma sexta-feira, sempre trazendo novidades, proposituras, ideias, informações, onde você possa se sentir melhor, possa repensar sobre sua vida, não só a sua vida física, mas a sua vida emocional, mental, intelectual e espiritual também. Porque nós sabemos, sim, gente, que muitas das situações que nós vivenciamos, por exemplo, emocionalmente, nos afetam fisicamente. Afetam, claro. A doença sempre vem para nos mostrar alguma coisa. Ao mesmo tempo, nós sabemos que disfunções físicas, oriundas seja da má alimentação, seja de intoxicações, seja por excesso de produtos químicos, também nos levam a determinadas patologias que alteram o nosso comportamento emocional, alteram a nossa saúde mental e, consequentemente, alteram o nosso campo vibratório. Nós temos que sempre ter essa consciência que nós somos seres integralizados. Então, se hoje você está aí e, por exemplo, está sendo acometido por algum problema, pense a respeito dessa situação, da sua estrutura física, da sua estrutura mental, emocional, como é que você está olhando para isso, como você vivencia, porque nós também entendemos que muitas das coisas que nós interpretamos também faz com que nós vibremos nessa sintonia. A maneira subjetiva de interpretar realidades cria movimentos físicos, muitas vezes inespecíficos, alteração glandular, alteração hormonal, alterações químicas, que uma pessoa que vivencia muitas vezes a mesma situação não secreta. Por que será, né? A condução de pensamentos e de ideias. Então, que tenhamos, na tarde de hoje, esse olhar mais reflexivo, esse olhar mais amplificado e sabermos e termos a certeza que nós podemos sair da onde nós estamos. Você pode sim, né? Não é porque alguém mandou você ficar sentadinho aí, né, depois de castigo e falou, fica aí, que é aí que você tem que ficar, que você é obrigado a obedecer, né? Você não fica curioso para pôr o pezinho para fora e tentar sair dessa cadeira aí que ou te colocaram ou você deixou se colocar, né? Então, vamos pensar juntos. E como de sempre, iniciamos com a nossa metáfora, nosso ponto reflexivo. E a metáfora de hoje se chama Qual a sua escolha? Uma mulher regava o jardim de sua casa e viu 3 velhos à sua frente. Não os conhecia e disse, não creio conhecê-los, mas devem ter fome. Por favor, entrem em minha casa e comam algo. Eles perguntaram, o homem da casa está? Não, responde ela. Então não, podemos entrar. Ao entardecer, quando o marido chegou, ela contou o sucedido. Ora, diga-lhes para que entrem. A mulher saiu e convidou os 3. Não podemos entrar os 3 juntos, explicaram os velhinhos. Por quê? Um dos homens apontou um dos companheiros e explicou. Seu nome é riqueza. Logo indicou o outro. Seu nome é êxito e eu me chamo amor. Agora, entre e decida com seu marido qual dos 3 será então convidado. A mulher entrou e contou ao marido sobre o que ouvira. O homem ficou muito feliz. Que bom! E já que o assunto é assim, convidemos a riqueza, que entre e encha a nossa casa. A mulher não concordou. Querido, por que não convidamos o êxito? A filha, que estava escutando, veio correndo. Não seria melhor convidar o amor? Nossa casa ficaria então feliz. Sigamos o conselho de nossa filha. Então disse o marido à esposa, vá lá fora e convide o amor a ser o nosso hóspede. A mulher saiu e perguntou, qual de vocês é o amor? Por favor, venha, você é nosso convidado. O amor avançou para dentro da casa e os outros 2 o seguiram. Surpreendida então, a mulher perguntou, convidei o amor, por que o seguem? Também vão entrar? E os velhos responderam juntos. Se tivesse convidado a riqueza ou o êxito, os outros 2 ficariam de fora. Mas como convidou o amor, onde ele está, nós iremos segui-lo.
Tá aí a nossa história, né, gente? Vejam só, né? Quanto e quanto ainda nós precisamos aprender a nos modificar, aprender a enxergar a vida, a interpretar os sinais, as pessoas, a muitas vezes nos colocar no lugar do outro, tentar entender a dinâmica deste outro e, mais do que tudo, a escolher a coisa certa, na hora certa, da forma certa. Eu sei que não é simples, mas eu sei que é possível. E como é que nós podemos encontrar essa mágica de ser possível? Quando nós estamos alinhados conosco mesmo, nos autoconhecendo e principalmente tendo sempre a intenção de se modificar. Se você está aí e não tem essa intenção e fala, não, eu sou desse jeito mesmo, é assim que vai ser, e o mundo que mude, então, meu amigo, realmente, você vai ficar aí nesse cantinho, sentadinho na cadeirinha, né? Aonde te colocar e onde você se colocou. Mas a intenção é a que sempre vale. Se você está aí e está aberto intencionalmente a novas ideias, a novas situações, a novas maneiras, palavras, condutas, que você possa se sentir melhor, possa se sentir mais saudável, mais feliz, por que não? O que você teria a perder? Nada, né? Então, entenda isso, né? Escolha de uma forma adequada, com bom senso, como agora nessa época que nós vamos vivenciar do carnaval, né? Claro que a gente sabe que é uma festa, mas tem todas as outras coisas que envolvem esse processo. Tenha consciência, escolha de uma forma equilibrada e saiba, né, que nós nunca estamos sozinhos. Isso é uma condição, né, inerente ao ser. Primeiramente, você está com você mesmo, então você já não está sozinho. Depois você está com os amparadores, que para muita gente tem os amparadores astrais superiores e os amparadores inferiores, né? Vamos prestar atenção nessa condição e avalie-se como é que eu faço as minhas escolhas. Por onde eu caminho? Que critérios eu uso? Será que não está na hora de eu mudar os critérios? Será que não está na hora de eu fazer uma faxina mental, olhar as coisas de uma outra maneira e me sentir melhor? Será que não chegou a minha hora? É assim que o nosso programa, para você que está chegando, funciona. Nós fazemos um programa voltado para a estrutura física, trazendo novidades, dicas de saúde, alimentos, nutracêuticos, tem uma formação de farmacêutica bioquímica com essas especializações em nutrição funcional, nutrição clínica, bioquímica e as outras formações complementares, como a PNL, a homeopatia, a cromoterapia, a metafísica, enfim, por isso que nós conseguimos entender em qual momento o ser está com a dificuldade, em que aspecto que ele se encontra e que ferramentas que você vai utilizar. Não adianta a pessoa estar tendo um problema físico, claro, e você olhar só para um outro aspecto. Nós temos que abranger todos, e em todos nós termos consciência que estamos no todo. E o todo está em nós. O programa de hoje, pessoal, nós vamos conversar com vocês sobre homeopatia. Olha, é um processo terapêutico. Não é nenhum produto, não é nada. Porque o pessoal mandou muitos e-mails, né? No aspecto mesmo de querer saber essa técnica funciona, não funciona, é verdade, é mentira, é bolinha de açúcar, não é? Como é que é isso aí? E aí realmente nós entendemos que seria de cunho geral trazer essa informação para todos, né? Para que todo mundo, aqueles que já praticam homeopatia, se assegurem cada vez mais que estão no caminho correto. Para aqueles que muitas vezes ainda não se adaptaram, ou não têm informações, ou se sentem inseguros de estar dentro dessa tecnologia, para que fiquem mais confiantes, entendam o processo e saibam que a homeopatia é uma especialidade, ela é ciência. Aqueles que falam que é bolinha de açúcar, que não funciona, é porque não conhecem, porque todos aqueles que se predispõem a estudar essa técnica se apaixonam pela filosofia, pela condução da linha de raciocínio e ficam simpatizantes à técnica, né? E outros assuntos que vocês queiram perguntar, que acham que é importante, entrem no nosso site da farmácia, www.naturalescurantum.com.br,
ou o nosso site do Espaço Terapêutico, onde nós fazemos o nosso trabalho de atendimento personalizado, www.comosersaudável.com.br, e manda sugestão do teu tema, que eu gostaria que a doutora falasse sobre isso, eu tenho dúvida sobre essa situação, enfim, as mais variadas perguntas que vocês queiram saber, né, nós trazemos aqui, transformamos num tema e trazemos de forma elucidativa, onde todos possam estar acompanhando o novo raciocínio. Então, voltando lá, na homeopatia, pessoal, nós temos lá no Grupo Naturalis, eu sou especialista em homeopatia há muitos e muitos anos, né? Eu me lembro, eu me formei em 95 em homeopatia, então é uma técnica linda, maravilhosa, e nós acabamos por desenvolver lá no Grupo Naturalis, né, uma área da farmácia somente voltada para os processos homeopáticos, uma área diferenciada pelo conceito homeopático, uma área onde nós trabalhamos com a cromoterapia, nós trabalhamos com a musicoterapia, nós trabalhamos com a bioenergia, pela qualidade medicamentosa. Homeopatia, em primeira instância, é uma ciência, né, que está aí em voga há mais de 200 anos, descoberta lá para o Dr. Hahnemann em 1796, e traz como uma filosofia, né, olhar o ser humano de uma forma integralizada. À época, quando ele propôs essa teoria, ele realmente foi banido da classe médica, foi extirpado praticamente, né? Porque como? Se naquela época o pessoal fazia sangria, né? Você tinha dor de cabeça, sangrava. Você tinha dor no pé, sangrava. Ou seja, era a técnica que era utilizada. De repente chega um cara visionário e diz o seguinte: não, nós somos um ser integralizado. Nós temos que olhar o ser humano como um todo. A causa dele pode ser psíquica e somatiza no corpo. Pode ser uma causa emocional, somatiza no corpo. Tem personalidades homeopáticas, as pessoas vibram em determinada maneira emocional, criando comportamentos. A homeopatia tem remédios que fazem essa alteração, mudam a frequência. Como assim? Então, realmente, ele sofreu amarguras. E é uma técnica extremamente eficaz. Por quê? Primeiramente, se baseia no indivíduo. Ela olha para o indivíduo, ela não olha para a doença, ela olha para o doente. Então, nós vamos tratar o senhor João. O seu João está com uma dor de estômago. A dona Maria também tem uma dor de estômago, mas são pessoas diferentes, que pensam diferente, que sentem a vida de uma outra maneira. Então, um remédio vai ser dado para um cara diferente do outro, embora apresentem os mesmos sintomas. Já começa a dissociação aí. Olhar o doente, experimentar os medicamentos de uma tal maneira que possam produzir sintomas semelhantes ao que a pessoa está passando. Olha só, né? Então, é por comparação. Então, eu tenho uma pessoa que tem medo da morte, né? Ela não tem nenhuma condição física, mas ela morre de medo da morte. Então, nós temos uma escolha de remédios que fazem uma hierarquização nesses sintomas e diminuem esta sensação. Olha que interessante. Além disso, ele propôs o seguinte, que nós temos uma energia vital. Imaginem vocês, há 200 anos, 300 atrás, uma pessoa se colocar dizendo: o ser humano tem uma energia que envolve ele, e que essa energia é dinâmica. Dependendo do que acontece, essa energia se modifica e faz a pessoa adoecer. Olha só, é o que nós hoje chamamos de energia vital, força vital. A proposta é: nós sofremos influências, estímulos que podem ser externos, que desenvolvem de forma... Quando ela desenvolve essa energia vital de uma forma desequilibrada, o indivíduo tem patologia. Por isso que o remédio homeopático, escolhido de acordo com aqueles sintomas similares, ele adentra o corpo, organiza esta energia vital e a pessoa sai dos sintomas. É assim que funciona, gente, né? São as famosas informações homeopáticas. Quem é homeopata sabe, né, principalmente dentro da pediatria, que as crianças começam a sentir febre, né, e a linha alopática já dá um antipirético, né, já dá um medicamento que abaixa a febre. E nós, homeopatas, entendemos o seguinte: está acontecendo uma reação orgânica. A energia vital foi abalada por alguma situação. Que situação é essa? Emocional? Pode ser que aquela criança está com febre porque o pai foi viajar
Ela pode estar com febre porque ela brigou com o amiguinho na escola, ela pode estar com febre porque ela está passando por um processo virótico, ela pode estar com febre porque ela comeu alguma coisa. Qual é a causa? Vamos entender a causa e escolher o remédio. No primeiro momento, a febre aumenta. Por quê? Porque é a associação da vibração que o remédio está trazendo, da informação, se misturando com a sua energia vital que está desequilibrada. É um remédio seríssimo, gente. Se as pessoas prestassem atenção nisso, que mexer na energia vital, mexer no quanto energético de uma pessoa é muito mais grave, né, do que você dar uma substância química que dá um efeito colateral, que você trabalha um corticoide na pessoa e a pessoa volta ao normal, né? Ou seja, você volta ela no estado fisiológico normal, totalmente diferente. A homeopatia é muito séria, por isso, justamente por isso, porque ela mexe na energia vital do paciente. E se você não sabe trabalhar corretamente, você não trabalha com os remédios adequados, nas potências adequadas, você desorganiza esta pessoa e muitas vezes não consegue trazê-la novamente ao eixo original. Eu vou rapidinho para o intervalo e volto conversando com vocês sobre a homeopatia, porque já chegou aqui um monte de pergunta pelo Face, perguntando mesmo a respeito da homeopatia e como que você pode usar da melhor maneira possível. Fique ligado, voltamos já já. Grupo Naturalis Curantum, uma nova opção de saúde. Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes e profissionais excelência em manipulação, respeito aos valores individuais, confiabilidade, segurança terapêutica. Somos uma empresa especializada em ortomolecular, fitoterapia, homeopatia, hormônios bioidênticos, cosméticos inteligentes, nutrição funcional, florais, oligoterapia francesa. Estamos localizados na rua Euclides Pacheco, número 277, próximo à Praça Silvio Romero, no Tatuapé. Entregas em todo o Brasil. Telefone 0 operadora 11 2097 9465 ou acesse o nosso site www.naturaliscurantum.com.br. Grupo Naturalis Curantum, uma nova opção de saúde. Retornando então, pessoal, antes de abrirmos o telefone para você, ouvinte, fazer a sua pergunta, né? Nós sabemos que para a manipulação desses medicamentos, que é uma curiosidade que todos têm, como é que ele é feito então, né? Nós temos sim algumas tecnologias particulares dentro do universo farmacêutico, onde a gente trabalha com a substância, né? E vai diluindo, que muitas das pessoas dizem o seguinte: ah, tá tomando diluído, é uma porcaria, não serve para nada. Pelo contrário, né? Existem metodologias que fotografam passo a passo, né, máquinas especiais. Você já deve ter ouvido falar na metodologia Kirlian, né, da qual nós usamos muito lá no Grupo Naturalis, onde a gente consegue mensurar sim o quanto energético que está contido naquela medicação. E à medida que você vai diluindo ela, você vai fazendo o quê? Você vai tirando o potencial químico, mas aumentando o potencial energético, que é quem vai alterar a sua energia vital, a sua bioenergia. É assim que funciona. Então, quando você vai trabalhando o processo de manipulação, você vai transmitindo a informação homeopática de uma potência para outra, né? E o rearranjo molecular que vai se formando é um rearranjo personalizado e particular. Por isso que ele exibe determinados efeitos. Explicando para vocês. Por exemplo, eu posso usar uma arnica para uma contusão, para uma dor. Se eu trabalho ela numa potência baixa, ela é para trauma físico. Mas se eu usar essa mesma arnica dinamizada dentro do processo homeopático, por exemplo, numa 200CH, ela vai servir para traumas emocionais. Olha só, é mesmo medicamento, só que a informação já foi transmitida, já se formou novos rearranjos de moléculas, né? Você não muda a estrutura química, você muda o rearranjo molecular, é diferente. E aí você tem o efeito terapêutico. E lá na nossa farmácia, né? Nós praticamos a homeopatia já há muitos e muitos anos. Toda essa homeopatia feita por farmacêuticos formados dentro deste conceito energético, deste conceito bioatômico, bioquântico, com a cromoterapia. Então, todos os nossos medicamentos recebem cromoterapia, recebem energização, trabalham dentro da musicoterapia, dentro desse sistema. Para quê? Porque nós temos a consciência
do processo homeopático, do processo vibratório que acompanha. Não é vibratório de prece, gente, né? O pessoal fala, vamos vibrar, né? Não é isso. É o comportamento energético que se é mensurado por aparelhos específicos, né? E como que você consegue colocar o remédio dentro da bolinha? Também existe uma tecnologia onde a gente consegue colocar informação homeopática dentro dos glóbulos de sacarose. É assim que funciona a homeopatia. Tem que ser tratada com muito respeito, né? Justamente porque, como eu disse para vocês anteriormente, ela mexe no nosso quanto vibratório, mexe nas nossas emoções, mexe nos nossos pensamentos. Por isso que a consulta homeopática é uma consulta demorada, porque nós vamos formando um quadro junto ao paciente, nós vamos conversando, e são perguntas que as pessoas, né, que já tem uma cabeça alopática, estranho. Tem medo de cachorro? Tem medo de gato? Dorme à noite? Acorda durante o dia? Você fica melhor andando ou parado? Você gosta de comer coisas doces ou salgadas? São perguntas que pro acadêmico alopático não tem sentido, mas que para nós homeopatas tem muito sentido. Nada contrário à alopatia. Sou alopata também, gente. Eu acho que a gente tem que ser inteligente e ter bom senso para poder usar as ferramentas adequadas na hora certa. A pessoa está num estado agudo, sofreu um acidente, né? Precisa ser levada ao hospital, precisa fazer uma sutura, precisa tomar um analgésico, precisa de repente fazer um trabalho de antibiótico terapia, mas isso não é o cotidiano, né? O cotidiano é nós termos uma saúde integralizada, andarmos em harmonia de uma forma duradoura e equilibrada. É assim que a homeopatia funciona. Então, convido a todos a conhecerem a nossa homeopatia, podem acessar o site, tá lá textos, tudo isso que eu falei para vocês, tá lá, mas as pessoas queriam que eu falasse sobre isso, queriam entender como funciona. Você pode ler lá, né, na homeopatia, pode visitar nossa farmácia, pode assistir palestras que eu já ministrei a respeito da homeopatia na universidade. Enfim, só você jogar no YouTube o nosso nome, procurar homeopatia, faça um trabalho muito bacana junto ao Conselho Regional de Farmácia, fazendo esse trabalho dentro da homeopatia, nas comissões de assessoria. Então, é uma técnica formidável de cura efetiva. Muitas e muitas crianças já melhoraram de alergias, já melhoraram de muitos e muitos distúrbios usando isto, gente, usando a ferramenta homeopática. O telefone do grupo 2097-9465. Temos um ouvinte à linha, vamos lá, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, falo com quem? É Shirley que está falando, tudo bem? Oi, Shirley, tudo bem, e você? Tudo. Vamos lá. Doutora, eu queria tirar uma dúvida. Me ocasionou, em dezembro de 2013 agora, eu estava passeando em família e tive um desmaio, né? E foi um desmaio assim, totalmente inconsciente, fiquei muito tempo desacordada, por volta de 45 minutos, que eu estava com meu esposo, ele que me falou. Bom, pelo que ele me explicou, assim, pode ter sido um desmaio assim, com uma crise até forte de convulsão, pelo que a gente subentendeu, né? Tá. E de lá pra cá eu não consegui me estabilizar mais. Como assim? Eu tô tendo muita tontura diariamente, de lá pra cá. Dias mais fracas e dias mais fortes. E isso tá me ocasionando a tontura, ela tá gerando assim, que nem uma síndrome de pânico, porque eu tenho uma tontura mais forte, eu já acho que eu vou desmaiar, às vezes em algumas sensações que estou dirigindo, estou sozinha. Isso vai me gerando um taquicardia que vai provocando que nem esse pânico que eu acho que eu vou desmaiar de novo, entendeu? Então tá muito difícil conviver com isso até o momento. Entendi, claro. Queria uma dica da senhora, tá bom. O que eu devo fazer. Vamos lá, vou te dando as orientações pela rádio, tá bom? Obrigada. Nada, querida. Primeiramente, né, gente, sofreu um trauma. Não importa qual foi a causa. No primeiro impacto é o trauma que ela sente toda vez que dá uma tontura, que aí ela tá desenvolvendo um pânico que é secundário, né? Então, primeira dica, um floral, aí seria de bom tom, né? Um rescue, alguma coisa emergencial que pudesse dissolver essa energia que ela ficou impregnada, e a energia emocional também, que ela ficou impregnada do fato. Segundo momento, tá dentro de um olhar mais amplificado, de uma neurologia, para avaliar fisicamente se houve algum processo, se houve alguma lesão, se havia algum entupimento, se faltou oxigenação. E também olhar, né, em aspectos mais complementares,
O que estava acontecendo naquele momento? Então, para a Shirley agora, volta lá na cena, Shirley, rapidinho mentalmente. Você está fora da situação, você está assistindo a situação. Então, o que estava acontecendo naquele momento? Veja energeticamente o que poderia estar havendo. Será que estava acontecendo algum distúrbio energético? Alguma situação no ambiente onde você estava? Será que você captou alguma situação e manifestou essa situação na forma de desmaio? Então volta lá, tenta olhar, mas agora de fora, se desimpregnando. É assistir a cena e realmente, mentalmente, amassar a cena como uma folhinha de papel. Se amassa a cena, isso quer dizer o quê? Eu tiro minha energia vital desta cena e trago para a Shirley atual. Usa um floral, avalia junto a um neurologista, é claro, gente. E outros trabalhos mais personalizados nós podemos desenvolver junto a vocês. Vocês podem acessar o site www.naturalescurantum.com.br ou www.comosersaudável.com.br. Acessar, ver os nossos trabalhos, enfim, para que você possa ter confiança dentro daquilo que você vai buscar e saiba que você está fazendo a coisa certa, na hora certa, da maneira mais coerente. Eu me despeço, como de sempre, agradecendo imensamente a oportunidade que nos é dada para que nós, com as nossas novas ideias e conhecimentos, possamos realmente estar ao seu lado, para que você seja, esteja e viva sempre muito mais feliz. Até a semana que vem, se Deus quiser.